Ó, esse vídeo aqui, ele vai ser um pouco diferente, eu vou fazer ele num formato de pergunta e resposta. Eu selecionei algumas perguntas lá do Instagram, conectado à oferta, conectada a tráfego, conectada a criativo e uma pergunta também pessoal, tá? Onde eu vou poder ir mais a fundo em cada uma das perguntas. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui ele vai te ajudar bastante, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, você que está assistindo esse vídeo, se inscreve aqui no canal, tá? Comenta se você gostou, deixa a sua dúvida aqui também, que eu vou estar selecionando dúvidas para estar respondendo. E quero lembrar vocês também sobre a nossa mentoria. Dia 7 de outubro ela vai ser aberta. Então, ó, clica aqui abaixo, entra no nosso grupo de espera, que lá dentro eu estou passando mais algumas informações. E segue lá no Instagram também, para você continuar acompanhando os conteúdos diários que eu solto lá. Vamos lá, vou começar aqui com um tema que é sobre oferta. Esse tema ele foi perguntado pelo Barks, não sei o nome da pessoa, mas ele me disse assim, ó, quanto tempo você demora para ter uma oferta pronta para rodar no tráfego? Isso é uma dúvida legal, porque muitas pessoas, principalmente que estão iniciando, elas começam a fazer os processos em ordem errada, tá? O que, que eu falo sobre ordem errada? Ela quer começar a fazer um criativo antes mesmo de pensar na concepção do produto. Ela quer começar a fazer uma página de vendas, o design da página de vendas, sem antes definir a sua modelagem, as suas vantagens. Então, para toda uma criação de oferta, onde você sai da concepção, que é do zero, ali, onde você tem a ideia, até a parte que você roda tráfego, que você faz um teste de criativo, pelo menos, não estou falando de escala, se você seguir a minha metodologia, você consegue fazer isso num tempo ali de 7 a 10 dias, tá? Basicamente, você passa pela parte de concepção, você passa pela parte de modelagem e vantagem, passa pela parte de criação de copy, que ela é dividida ali em duas fases. Uma fase é onde você primeiro organiza a lógica da página de vendas, você define os blocos que você vai utilizar, as seções, escreve a sua copy, e a segunda fase é onde você faz o design. Depois você tem a parte de criativo também, que você faz duas fases de criativo. A primeira é só a parte da preparação, onde você busca os formatos, escreve as copies, e a segunda é onde você faz uma edição, faz a criação, faz a gravação do criativo, e depois você parte para a parte estrutural, e aí sim que você vai para o tráfego. Então, para você conseguir construir ali num tempo de 7, 10, no máximo 12 dias, para quem está começando, é muito iniciante, seguindo essa estrutura você consegue, ok? Isso eu estou contabilizando, como ele perguntou aqui, você tem uma oferta do zero, você não tem nada, ok? Agora, Heitor, eu já tenho uma oferta, eu preciso ajustar ou eu preciso melhorar essa oferta? Eu costumo dizer que você pode sim, a partir de uma oferta que você tem vendendo, uma concepção, você consegue ramificar vários produtos, várias novas ofertas dessa sua concepção, desse seu conceito. Né? Isso inclui você mudar a comunicação, mudar o formato ou muitas vezes mudar o mecanismo. E quando você já tem isso pronto, você já tem essa base pronta, você consegue ali, em 2 a 3 dias, você já consegue reestruturar aquilo que está pronto e colocar para rodar, perfeito? Então, quanto tempo você demora para ter uma oferta pronta para rodar? Se estiver começando do zero, de 7 a 12 dias, e se você já tem uma oferta rodando, precisa só de alguns ajustes para modelar, deixar ela melhor, 2 a 3 dias você consegue. Uma outra pergunta aqui sobre oferta ainda foi do Vinícius Edes. Ele falou assim: muito difícil minerar oferta. Sempre que vejo uma oferta escalada, acho que não vai vender. Cara, isso é bom e isso é ruim também. Vamos lá. O que, que ele quer dizer como uma oferta escalada e acho que não vai vender? Significa que já tem uma pessoa, já tem alguém rodando alguma coisa, rodando um produto, e ela está escalada, ele está investindo muito em anúncios ali naquela oferta. Então, pela biblioteca de anúncios do Facebook, a gente consegue ver, né, páginas, anunciantes e até mesmo a quantidade de anúncios que esses anunciantes estão rodando. Então, muitas vezes, quanto maior a quantidade de anúncios ativo, mais orçamento ele pode estar colocando. Isso não é uma regra, mas é uma boa base para você ter. E qual que é o problema de você copiar 100% uma oferta escalada? Vamos supor que eu estou rodando uma oferta, eu estou colocando ali 2, 3, 5 mil reais nessa oferta durante o dia. Por dia eu estou investindo
em anúncio de 2 a 5 mil reais. Aí você vai lá, encontra essa oferta, vê que tem muitos anúncios ali rodando, você copia ela completamente, né, sem saber o que você está fazendo e bota para rodar. O que vai acontecer ali? Provavelmente você não vai começar com esse orçamento, você vai começar com um orçamento muito mais baixo. Então vamos supor que você começa a colocar 20, 30 reais por dia. Você pode vender? Sim, mas você vai estar competindo com aquela outra empresa, com aquela outra pessoa que está rodando com um orçamento muito mais alto. Então, as suas métricas, inicialmente, elas tendem a ficar muito caras. Você não vai meio que competir ali no leilão de forma igual com aquela pessoa. Então, muitas pessoas que tentaram me copiar, né, eu tive muitas cópias durante a escala de uma das minhas ofertas, eles não permaneciam mais que 2 dias, porque eu estava sempre produzindo novos criativos, eu estava com volume de criativo, eu estava com criativos validados, eu estava com orçamento, eu estava com uma estrutura completa ali de ativos para aguentar a escala e as pessoas não estavam, elas estavam subindo ali apenas para teste, tá? Isso não quer dizer que eles não venderam, podem até ter tido venda, mas dificilmente vão ter lucro com constância e lucro alto, tá? E sobre ele falar que você encontrar uma oferta escalada, para mim isso é muito bom. Só que só encontrar não basta, você precisa criar a sua nova oferta, né, utilizando modelagem e marketing de vantagem, que é o que eu uso, é a minha metodologia, para você conseguir construir uma nova oferta baseada naquela que você achou, só que muito melhor, muito mais vantajosa. E também você modificando um dos 3 elementos principais, que podem ser a comunicação, que está conectado à persona, ao público-alvo comprador, que pode ser o formato, que é como você entrega a sua solução, e pode ser conectado ao mecanismo, que é como você resolve a determinada dor ou como você resolve o determinado desejo. Então, você pode sim encontrar uma oferta. Vou dar um exemplo para você. Encontrei uma oferta aqui que está ensinando a fazer pão sem glúten e o público-alvo ali é mulheres, idosas, senhoras, né, que querem fazer em casa. Você pode pegar essa mesma oferta, né? Qual que é o mecanismo? É pão sem glúten. Para quem? Para idosas que querem fazer em casa. Você pode pegar esse mesmo e o formato está sendo e-book ali, por exemplo, né? Então, eu tenho o formato e-book, eu tenho a proposta, que é a concepção, né, que é pão sem glúten, e tenho a comunicação, que é para mulheres idosas. Você pode pegar isso e modelar. Ou seja, eu posso manter o formato e-book, ao invés de eu vender para as mulheres idosas, eu posso vender para donos de padaria, ou eu posso vender para pessoas que querem revender os pães, ou eu posso vender para quem é alérgico, e eu também posso, já estou mudando a persona e estou mantendo o mecanismo. Então, eu mantive o formato e-book, mantive o mecanismo que é pão ali sem glúten e só mudei a comunicação. Então, eu já estou modelando, já estou pegando uma fatia de público diferente, né? E com isso eu consigo fazer novos anúncios que são diferentes do que aquela pessoa já está rodando. Eu consigo botar isso para rodar com uma nova página de vendas, uma página ainda muito melhor do que aquela do concorrente, né? Eu consigo aplicar técnicas ali de vantagem para deixar a minha oferta mais vantajosa e aí surge uma nova oferta. Praticamente você não vai ter uma concorrência, porque você está criando toda a sua solução do zero. Então, esse é o segredo, essa é a chave, é você conseguir entender isso para você se destacar e ter uma assertividade muito maior nas suas ofertas. Falando agora um pouco sobre tráfego pago, tá? Vamos entrar aqui na parte de tráfego. Primeiro eu quero dar uma introdução para você, que o tráfego pago para low ticket, ele é um pouco diferente do que você costuma ver aí para encapsulado, para WhatsApp, para quem roda páginas de vendas com VSL, para quem roda produtos ali de 90, de 197, 297. Por quê? O tráfego pago para low ticket, ele precisa ser mais minucioso, ele precisa ser mais cauteloso, principalmente na fase inicial. Por quê? Concorda comigo que se você está vendendo um produto em que o ticket médio do produto vai variar ali de 20, 30, 40 reais, você tem uma margem muito menor para gastar em anúncios comparado com pessoas que vendem encapsulados de 300 reais, produtos infoprodutos de 200 reais. Então, essas pessoas que têm mais margem, elas podem deixar suas campanhas ativas muitas vezes por mais tempo, elas podem gastar mais, que mesmo com um gasto alto, elas ainda têm um lucro alto. Vamos dar um exemplo de um produto de 200 reais. Se eu ainda assim gastar 100 reais de tráfego e tiver uma venda, eu ainda tenho 100 reais de lucro, eu ainda tenho um volume de lucro. Agora imagina no low ticket que você tem um produto de 20 reais, um ticket médio, e você gastou 15 reais em tráfego. Você só vai ter 5 reais de lucro. Eu não estou falando que isso é ruim,
porque no low ticket você consegue ganhar muito no volume, tá? Eu estou trazendo isso para a concepção que o seu tráfego ele precisa ser mais detalhado, ele precisa ser mais minucioso. E para que isso aconteça, você precisa realmente dominar as principais métricas, que são ROAS, CPV, checkout e o seu CPA, tá? Então vamos lá. Você precisa saber tomar boas decisões a partir da análise dessas métricas. O André Brasil, ele perguntou assim, ó, é normal fazer 5 vendas em um dia e no outro não vender? Está sendo recorrente isso. Essa dúvida aqui, ela está conectada à inconsistência de vendas. Às vezes eu vendo bem, às vezes eu vendo mal, um dia eu vendo bem, um dia eu vendo mal. Isso sim pode acontecer, né? O tráfego não é algo que está no seu controle 100%. A gente simplesmente estrutura as campanhas, coloca o orçamento, fornece ali criativos, fornece página, fornece ativos, né? Só que o Facebook, ele determina ali quem que vai, para quem que vai ser entregue. É lógico que ao longo do tempo isso vai ganhando mais inteligência e a tendência é que seus anúncios comecem a performar melhor. Mas não adianta só você colocar verba se você não tiver bons criativos, uma boa oferta e tudo mais. Só que isso que ele perguntou aqui, ele pode estar conectado a várias coisas. Então precisaria entender. Um dia vende, o outro não. Beleza. Quais dias mais vendem? Quais dias menos vendem? Porque você pode ter uma estratégia para aumentar o seu orçamento, o volume de campanha nos melhores dias e reduzir o seu orçamento, o volume de campanha nos piores dias. O que significa mais vender e menos vender? Às vezes você está escalando um criativo que ele não aguenta verba, que ele não aguenta um volume de vendas. Muitos criativos, eles têm teto de orçamento. Então, vamos supor que você tem 2 criativos aqui. Um você vai conseguir colocar R$ 200 por dia, ele vai conseguir vender, ele vai conseguir te dar um ROAS médio ali de 1,5, um retorno de investimento de 1,5. E você acredita que um outro criativo, só porque ele teve algumas vendas, ele vai se comportar igual a esse criativo primário. Não, tá? Cada criativo tem ali o seu teto de escala. E cada oferta também tem um teto de escala. Inclusive, eu falo isso aqui em um vídeo do canal sobre as 5 fases de uma oferta, né? Que tem a fase de teste criativo, tem a fase de escala, tem a fase de encontrar o teto da oferta, tem a fase de análise de padrões e tem a fase de manutenção. Então, o que ele está passando aqui é uma inconsistência, mas muito mais ligado a ele não saber analisar essas métricas de tráfego e tomar as decisões corretas. Será que é uma inconsistência por causa do criativo? É por causa das estruturas de campanha que ele está usando? É por causa da página de vendas? É por causa da oferta dele? É por causa do aumento de verba que ele está fazendo diariamente? Então, por isso que o tráfego é saber como o jogo funciona, entender como o jogo funciona para você identificar onde está o problema. Beleza? Uma outra pergunta aqui foi do Carve Guilherme, deve ser Carvalho, né? Mas antes disso, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo, faça ele chegar a mais pessoas e dá uma olhada aqui, ó, nos links aqui abaixo. Provavelmente vai ter o link do grupo da nossa mentoria O Processo. Então, ó, clica aqui abaixo e já entra lá no grupo também. O Guilherme ele perguntou assim, ó, no teste de criativo, você passa uma estrutura 1-3-1. Por que você faz 3 conjuntos iniciais no mesmo criativo? Vamos lá, essa pergunta está um pouco conectada com a pergunta anterior, né? O tráfego ele pode sim apresentar inconsistências, ele pode sim vender em um dia e vender no outro dia pior, né? Ele pode não vender no outro dia. E por que eu gosto de fazer essa estrutura 1-3-1? Seria uma campanha, 3 conjuntos e o mesmo criativo em cada conjunto em uma estrutura de campanha de ABO, orçamento a nível de conjunto. Isso é para a fase de teste de criativo, é algo que eu fiz, que eu validei e que funciona muito bem, principalmente para low ticket. Então, nessa estrutura, eu tenho um vídeo aqui no meu canal de Facebook Ads para low ticket que eu explico sobre essa estrutura mais a fundo. Mas vamos lá, por que eu faço isso, tá? Primeiro, porque quando eu tenho um criativo e eu só exponho ele a uma fatia, a um conjunto, eu fico muito refém de aquela exposição dar muito certo, tá? Muitas vezes o criativo ele é bom, a gente descarta o criativo, mas só porque ele foi exposto a um conjunto. Geralmente, quando você faz 3 conjuntos, você está dando 3 possibilidades dele vender. Então, você consegue aumentar a sua taxa de assertividade e também ter um teste mais preciso, mais rápido. Porque concorda comigo, se eu invisto o meu dinheiro em um único local de investimento,
Cara, se aquilo der bom, deu bom. Se aquilo der ruim, deu ruim. Eu só tenho um ou outro. Agora eu invisto, eu diversifiquei em 3 fontes diferentes, né? Uma pode dar ruim e as duas e outras duas pode dar bom. Então, se isso significa, isso acontece aqui também nos anúncios, principalmente quando dois conjuntos eles dão bom, significa que o criativo ele não é muito aquele criativo de sorte que só vendeu ali naquele conjunto, ele vendeu em duas fatias diferentes. Isso me dá uma segurança muito maior para eu partir para uma fase de escala. Porque se você expõe somente a um conjunto de anúncio, não significa que aquele conjunto de anúncio vendeu, deu um ROAS de 2, 2,5. Isso não significa que esse criativo ele ainda é validado. Então, quando eu faço uma exposição maior a 3 conjuntos, e pelo menos 2 daqueles conjuntos vendem, eu consigo, concorda comigo, ter uma confirmação maior. E por que eu deixo 2 dias rodando? Pelo menos 2. Ou eu analiso no segundo dia na parte da noite ou no terceiro dia na parte da manhã. Para justamente ir contra aquilo que o André falou, né? A gente tem mais uma confirmação. Não significa que ele só vendeu num dia e se ele não vender no segundo, tá? Então pode acontecer também. Então deixa eu rodar 2 dias para eu ter uma confirmação de dias também. Então quando que dá muito bom no teste de criativo? Quando você deixa rodar 2 dias, eles vendem nos 2 dias e eles vendem em múltiplos conjuntos. Eles vendem tanto no conjunto 1, no conjunto 2, ou eles vendem em 3 conjuntos, tá? Então, quando isso acontece, eu já identifiquei esse padrão. São criativos que performam muito bem. Então, por mais que você gaste um pouquinho no início, a sua chance de acertar na escala é muito maior. Outra pergunta sobre tráfego aqui, essa aqui é boa, hein? O criativo vendeu no teste, mas quando escalei, ele tomou prejuízo. Foi a pergunta do Simões Bravo. Cara, essa pergunta aqui é muito boa e tá ligado à sua ansiedade, tá? Tá ligado à sua ansiedade e à sua falta de habilidade técnica no tráfego também. Vamos lá, vamos desmistificar essa pergunta aqui, né? O criativo vendeu no teste. Com qual ROAS? Ele teve só vendas? Você só analisou o número de vendas ou você analisou o retorno do investimento? Ou você analisou o custo por visualização de página, que é uma das métricas mais importantes para criativo? Porque número de vendas, você pode ter 100 vendas e a sua campanha conjunto ficar negativo, tá? Então, o criativo vendeu no teste, mas quando escalei, tomei prejuízo. Então, tem informações falhas aqui. Tá faltando informação. Primeiro, vendeu no teste criativo. Com qual ROAS? Por quanto tempo? Vendeu só no primeiro dia? Só no segundo? Você expôs esse criativo a quantos conjuntos? Só a um conjunto ou você conseguiu fazer exposição a 3 conjuntos? Então tem um detalhe aí. Quando escalei, tomei prejuízo. Aí a gente tem mais algumas ramificações. Ou você fez uma escala muito rápida, principalmente em conta nova. Se você faz uma escala muito rápida, a tendência é que esse primeiro dia ele seja péssimo, porque o Facebook ele não está acostumado com o volume de orçamento que você colocou, então ele acaba gastando de forma desorganizada, de forma aleatória, de forma meio que descontrolada. Isso faz você tomar um prejuízo no primeiro dia. Então, pode ser que ele escalou muito rápido, ele botou uma verba muito rápido, pode ser que ele escalou criativos errados, que realmente não estavam bons o suficiente, né? Não estavam realmente validados ali num teste criativo, e pode ser também que ele usou uma das estruturas de escala que não fizeram sentido para o momento dele. Então, tem no meu vídeo de Facebook Ads aqui sobre estrutura de escala. E estrutura de escala é algo que não tem uma receita de bolo, não tem uma ciência exata que vai ser 100% isso, ok? Tira isso da sua cabeça. Eu comecei no digital tem uns 4, 5 anos e desde lá existe a mesma pergunta. Qual é a estrutura para escalar? Qual que é a estrutura para testar criativo? Aqui eu estou passando algo que eu faço, que funciona para mim, que tem uma metodologia, que funciona em vários infoprodutos que eu faço, mas isso não significa que somente essas 100% das vezes, em todos os casos, para todas as pessoas, vão funcionar. Eu sou bem transparente com isso, cara. Eu sou bem claro com as informações. Então, aqui, ele teve esse problema, tá? Quando escalei, tomei prejuízo. Então, Simões, verifica aí se você escalou muito rápido, se você escalou o criativo que realmente estava validado no teste e se você usou uma das estruturas de escala correta, tá? Principalmente para quem está começando esse processo de escala, ele deve ser um pouco mais devagar. Então foi lá, fez o teste criativo, validou, encontrou criativo ali com ROAS acima de 2, 2,5.
seleciona uma estrutura de escala, faz uma estrutura para o próximo dia, orçamento um pouquinho mais baixo do que o normal. Então, usa uma vez o ticket do produto, até duas vezes o ticket do seu produto. Começa mais devagar, vai sentindo as métricas ali, para depois você chegar a uma escala mais agressiva, com 4, 5 vezes o ticket do produto, né, com estruturas combinadas de CBO, estruturas de ABO, com mais duplicações. Então, a escala também é um processo. Você também precisa testar a estrutura de escala, perfeito? Agora eu vou entrar aqui numa dúvida sobre criativo. Quem mandou essa dúvida foi o Vitor Santos. E ele falou assim: Heitor, a minha maior dificuldade, de longe, é a criação de criativos. Como pode ser feito? A criação de criativo ela é algo que realmente gera muita dúvida, principalmente quem não tem um especialista por trás, quem não tem um rosto, quem não tem uma pessoa. Vamos lá, você pode sim vender com um especialista, você também pode vender sem aparecer. Só o que você precisa entender antes mesmo de criar um criativo. O que é um criativo? Criativo nada mais é do que uma imagem ou um vídeo que você expõe ali no Facebook com o objetivo de chamar a atenção, de trazer usuários para a sua página de vendas. Isso é um criativo, tá? Então você entendeu o conceito de criativo. A partir disso, você precisa entender o que você está vendendo. Primeira coisa, o que eu estou vendendo? Quais são as características do seu produto? Quais são os benefícios do seu produto? Quais são os pontos que mais chamam a atenção no seu produto? Você precisa entender o que você vende e depois para quem você vende. Eu estou vendendo isso aqui para quem? Para qual persona? Como que é essa persona? Quais são os desejos dela? Quais são as dores dela? E quais são os pensamentos internos dela? O que ela tem pensado? Porque quando você entende isso, você chega numa combinação para definir o formato. Então, você está vendendo ali um produto infantil para criança. Você está vendendo atividades infantis, ok? É um nicho muito popular, muito conhecido e muito bom, sim, de se trabalhar, porque encaixa no princípio do low ticket que eu ensino aqui na minha metodologia. Você está vendendo atividades. Quais são os pontos fortes da atividade? Cara, a persona que vai comprar, né, ela vai imprimir. Então, o ponto forte das atividades é ser muito visual. São materiais visuais que vão ser impressos com imagens, com cores, com letras grandes. Então, o ponto forte das atividades é um material visual. Para quem que você está vendendo? Principalmente para mães. Para mães que compram materiais, tá? Essas mães, elas têm crianças de várias faixas etárias, ok? Crianças de 1 a 2 anos, de 3 a 4, de 5 a 6. Beleza, você entendeu isso. Qual que é a dor dessa mãe? Então, ela quer, ela não encontra atividades, ela quer comprar algo pronto, ela vê que as atividades da escola são muito poucas atividades na escola. Quais são os desejos dela? Alfabetizar mais o filho, desenvolver o controle motor do filho, ou a fonética do filho, que é a fala, ou a capacidade de raciocínio, é desenvolvimento do filho, né? Fazer ele se desenvolver melhor. Então você entendeu isso. Agora vamos para os formatos. A partir disso, se eu unir essas duas coisas, que tipo de criativo eu posso criar? Vamos lá. Eu já fiz um vídeo aqui também que eu falo sobre formatos. Mas pelo brainstorm aqui de agora, eu estou tendo essa ideia aqui agora. Se eu tenho um material visual, a mãe valoriza o visual, valoriza a quantidade, ela quer que o filho dela se torne mais inteligente, é simples. Eu vou fazer um vídeo demonstrativo, eu vou imprimir algumas folhas do meu material, eu vou filmar aquele material e eu vou fazer uma narração por trás, uma narração falando do meu material, de como ele é visual, de como ele é organizado, da quantidade de atividades que ele tem. Eu vou falar também ali dos benefícios do meu material, de como isso vai ajudar o filho, como isso vai ajudar a mãe. Então, criativo, antes mesmo de você executar o criativo, colocar a mão na massa, você fazer o criativo, você precisa ter essa concepção, você precisa ter esse entendimento. Senão você vai estar fazendo criativos em formatos ruins para a sua persona e muitas vezes para o seu produto. Tem muita gente que faz criativo mostrando o rosto, só que o seu produto é muito visual, então não funciona, não adianta. Então você tem que entender sobre isso. O que você está vendendo, os pontos fortes do seu produto, para quem você está vendendo, como que essa persona consome materiais, consome conteúdos. Aí você entende quais são os modelos, né, os formatos possíveis de criativo, e aí você cria sua comunicação
e você produz o criativo baseado naquele formato, independente se ele é vídeo ou imagem. Você pode vender sim muito com imagem. Então, sobre criativo é isso, cara. E tem muito criativo que você consegue construir a copy pelo chat GPT, consegue construir a imagem pelo chat GPT, você consegue narrar e colocar takes de vídeos ao fundo, você pode usar a inteligência artificial, o CapCut ele constrói avatares, ele faz narração para você, você pode usar o Veo 3, o Nano Banana agora do Google, que é uma novidade, que também está produzindo bons criativos. Então, depois que você entendeu sobre isso, é que você vai de fato para a produção de criativo. Então é isso. Finalizamos esse vídeo aqui de pergunta e resposta. Respondi algumas coisas aí sobre oferta, tráfego e criativo de forma mais profunda. Me conta aqui se você gostou desse formato de vídeo, se isso te ajuda, deixe seu comentário aqui. Segue lá no Instagram e também acesse o grupo de espera da mentoria, que eu vou estar contando tudo para vocês lá dentro. É isso, é só fazer. Tamo junto.